Olá, irmãos. Quero começar esse vídeo aqui deixando os irmãos cientes de que o vídeo será longo e conscientizar também de que tenho o conhecimento de que esse vídeo vai ser um motivo o qual eu vou ser grandemente atacado. As pessoas vão faltar com educação comigo, vão xingar, vão me acusar de diversas coisas, vão me chamar de herege, vão dizer que eu estou indo contra os princípios do Altíssimo. Alguns vão dizer também que estou possuído pelo diabo ou que estou falando doutrinas de Satanás. Por quê? Porque hoje eu vou começar falando sobre seitas e heresias. Esse vai ser um vídeo o qual vai ser o cabeçalho dos demais vídeos. Vai ser o vídeo de início. Vai ser um vídeo explicando o tema, o qual eu vou fazer ao longo da semana, ao longo do mês. Não trouxe a minha Bíblia aqui, nada, é só um vídeo explicativo do que vai vir aí em diante. Já estou ciente, não tenho nenhum problema com as acusações, com o que vão falar, sendo que já estou acostumado. Por que vou falar? Porque eu fiz parte de uma durante muito tempo. Eu fiz parte de uma seita durante muito tempo. Aqui quero deixar bem claro também, eu quero deixar explícito aqui, que você entenda as palavras as quais vão ser direcionadas agora, de que não estou falando contra pessoas, de forma alguma. As pessoas são meus irmãos, as pessoas são minhas irmãs, todos. Não estou falando contra pessoas. O que você crê ou deixa de crer, para mim é indiferente. Para mim. Só que vou falar de doutrinas de homens, vou falar de doutrinas denominacionais, doutrinas heréticas, doutrinas sectárias. Vou repetir mais uma vez, não estou falando de pessoas, ok? Se você quer conhecer o lado ruim de alguém que supostamente serve a Deus, confronte sua religião. Eu nunca me denominei nada, quer dizer, nunca, não posso falar nunca. Porém, a partir do momento que comecei a ter conhecimento, passei a não me denominar. Não me denomino a grupos religiosos A, B, C ou D, ou de fulano ou de ciclano. Eu entendi que a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, entendi que as exortações na dispensação da igreja é por meio da salvação no nome e da fé no nome e no sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Totalmente único e suficiente, não necessitando de nada mais. Porém, heresias são todo aquele corpo doutrinário qual é agregado a esta informação universal e eterna, que é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação a qual não somos dignos, porém Jesus se fez digno no nosso lugar. Somos salvos por meio do mérito de Cristo.
Ele quem desceu, Ele quem conquistou. E Ele quem nos oferece essa salvação, crendo no nome dEle, que Ele, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Porque Ele é o único que é a verdade, o caminho e a vida. Ou o caminho, a verdade e a vida, como você quiser pôr a ordem. Porém, as heresias são informações adicionais a esta, ok? Que não vão fugir do seu ponto central, porém, em suas variadas pontas, desvirtuam a mensagem central, que é a salvação por meio de Jesus, que é a dispensação a qual nos encontramos pela glória de Cristo, ok? Então, obviamente, uma coisa temos que ter em mente. Temos que ter em mente. Fulano faz parte de denominação A. Ciclano faz parte de denominação B. O que faz parte, o que faz parte de denominação A nunca vai ir contra a doutrina da denominação A, enquanto ao que frequenta a B nunca vai ir contra a doutrina sustentada pela B, entende? Então, por muitas vezes, eu fui durante muito tempo adventista do sétimo dia, e muitas perguntas que simplesmente pareciam ser impossíveis, sem respostas, que não tinham respostas, quando perdido, não tinha para qual lado ir, tínhamos como resposta. Por exemplo, você que não crê em Ellen White, você tem que ler os livros de Ellen White. Você que crê que no que falam que Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, você tem que conhecer a Igreja do Adventista do Sétimo Dia. Mas aonde que há o equilíbrio nisso? Aonde há o equilíbrio nisso? Pois a seita que é seita nunca irá dizer que é uma seita de fato. Enquanto o que ela vai pregar é o que simplesmente identifica uma seita como seitas, como sendo seita, que é o que? O exclusivismo. Entende? O fato de serem exclusivistas. Acharem, por exemplo, que o caminho da salvação vai ser por meio dos tais, ou por meio dos mesmos, o qual muitos também durante muito tempo passaram a informação que são os novos reformadores do evangelho que está sendo pisado a pés. Quando vamos analisar um lado, por exemplo, da questão, para entender aquele lado temos que analisar o outro. Então, obviamente, para chegar a alguma conclusão correta, por exemplo, a respeito do adventismo do sétimo dia, devemos também vasculhar aqueles que se opõem ao adventismo do sétimo dia. Entende? Vou falar de muitas outras denominações aqui que passam heresias. Só que o meu foco vai ser a qual eu frequentei durante muito tempo. Entende? E você é fortemente atacado aqui. Entende? Muitos irmãos vão dizer que eu estou afastado da verdade, que eu preciso de Cristo. Né? A própria palavra diz: examinai as Escrituras, pois julgai nelas ter a vida eterna. Porém, o que se vê hoje mais abundante no meio evangélico hoje, porque quanto mais eu estudo, mais eu
eu me preparo, quanto mais eu busco, entende? A minha preparação para ser pastor, por exemplo, ou teólogo, quanto mais eu estudo teologia, quanto mais eu conheço as pessoas do meio evangélico, mais eu vejo, por exemplo, que o que é deixado de lado é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Todos sustentam essa questão. Todos sustentam o fato da Bíblia ser a única revelação de Deus e que ela é a única regra de fé e prática. Porém, o que se vê hoje é um grande analfabetismo de Bíblia entre os cristãos, entre os evangélicos. Maioria dos que não leem, eles vão te dar inúmeras desculpas porque não leem a Bíblia. Desculpa é o que não vai faltar, tá? Isso é o que tem em abundância. Desculpa não vai faltar. Uns dizem que não entende, outros dizem que não tem tempo, outros dizem que é muito difícil, outros dizem que a Bíblia não é que nem outro qualquer livro que tem que ser lido, por exemplo, do começo ao fim. Inclusive, muitos dos grandes estudiosos, grandes entendidos, que são esses os lobos roubadores em pele de cordeiro. Não se deixe enganar pelo estereótipo. Porque se deixarmos nos levar pelo estereótipo, teremos que riscar aquela passagem da Bíblia a qual diz que Satanás foi tentar Jesus Cristo no deserto como anjo de luz, o qual tomou forma de anjo. Risque essa parte da sua Bíblia, ela não existe se você é uma pessoa que se deixa levar por estereótipo. Mas ao passo de que conhecemos a palavra, somos libertos das cadeias as quais nos amarram e as quais nos afastam de Jesus Cristo, da verdadeira fonte da verdade. Enquanto pessoas têm tempo e disposição para lerem outros livros, inclusive dentro do meio religioso, livros de qualquer outra coisa que se dizem levar a pessoa à Bíblia, de enaltecer a Bíblia, engrandecer a palavra de Deus. Mas ao tempo que você está perdendo lendo esses tipos de livros, você não está lendo a Bíblia. Porque primeiramente, para entender o que você está lendo nesse tipo de obra, você tem que entender o que a Bíblia está falando. Hoje em dia, o que vejo em grande abundância no meio evangélico, são as pessoas que tudo o que conhecem de Bíblia são o que os outros ensinam. As pessoas têm seus fundamentos e conhecimento da palavra apenas no que os outros falam. Porque por ela mesma ela é incapaz de julgar se algo vem ou não vem de Deus, segundo o que o conhecimento da palavra concede. Por quê? Porque ela não examina a palavra. Então, vou falar de seitas e heresias. Não me importa muito o que você vai pensar de mim. O que importa de verdade é se você vai estar com o coração aberto para reconhecer se está pisando falsamente e precisa recorrer à palavra de Deus para achar o caminho, a verdade e a vida.